Acha que a sua caminhada diária na Marginal ou no parque da cidade é o bilhete de ouro para uma velhice saudável e ativa? E se eu lhe dissesse que, embora caminhar seja bom, está a deixar de lado os exercícios que realmente o podem proteger contra as quedas, a perda de independência e as dores que parecem chegar com a idade? Pense nisto. Todos os dias, vê pessoas a caminhar, de cabeça baixa, talvez a pensar que estão a fazer o suficiente. Mas, em silêncio, muitos sentem aquela rigidez matinal a aumentar, a dificuldade em levantar-se de uma cadeira baixa ou aquele receio subtil ao descer escadas. A dolorosa realidade é que a caminhada, por si só, não combate a perda muscular e de equilíbrio que se acelera drasticamente depois dos 60. O segredo não é parar de caminhar. O segredo é complementar a sua caminhada com movimentos específicos que um cirurgião aprovaria para manter o seu corpo forte, estável e resiliente. Neste vídeo, vamos descobrir 5 tipos de exercícios que são, em muitos aspectos, mais importantes do que apenas caminhar. E fique até ao fim, porque o último exercício é algo que pode transformar não só o seu corpo, mas também a sua mente, de uma forma que nunca imaginou. Vamos começar pelo pilar de toda a nossa independência física, a força muscular. Muitas pessoas associam o treino de força a ginásios barulhentos, pesos enormes e jovens musculados. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. Para nós, depois dos 60, o treino de força não é sobre vaidade, é sobre dignidade. É sobre a capacidade de carregar os sacos das compras do Pingo Doce para dentro de casa sem ajuda. É sobre poder levantar um neto ao colo sem sentir aquela pontada nas costas. É sobre levantar-se do sofá ou da sanita com facilidade e confiança. A partir dos 30 anos, começamos a perder massa muscular, um processo chamado sarcopenia. Depois dos 60, este processo acelera de forma assustadora se não fizermos nada para o contrariar. A caminhada é ótima para o coração e para os pulmões, mas faz muito pouco para construir ou mesmo manter a massa muscular. É aqui que entram os exercícios de resistência. E a boa notícia é que não precisa de um ginásio. A sua casa é o seu ginásio. O exercício mais fundamental que pode fazer é o agachamento na cadeira. Parece simples? E é. Coloque-se à frente de uma cadeira robusta, de preferência sem braços. Com os pés à largura dos ombros, cruze os braços sobre o peito. Agora, lentamente, como se fosse sentar-se, baixe as ancas para trás e para baixo até o seu rabo tocar levemente na cadeira. Não se deixe cair. Controle o movimento. Assim que tocar, sem usar as mãos, empurre os calcanhares contra o chão e levante-se novamente para a posição inicial. Comece por fazer 8 a 10 repetições. Se for muito difícil, pode colocar uma almofada na cadeira para diminuir a distância. Se for muito fácil, tente não tocar de todo na cadeira, parando uns centímetros antes. Este movimento fortalece os maiores músculos do seu corpo, as pernas e os glúteos. São estes os músculos que o levam, que o suportam, que o impedem de cair. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito, desde os calcanhares até a cabeça. Dobre os cotovelos e incline-se lentamente em direção à parede, como se estivesse a fazer uma flexão no chão. Pare quando o seu nariz estiver quase a tocar na parede. Depois, empurre com força para voltar à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar portas, levantar-se do chão se cair, ou simplesmente para manter uma boa postura. E os pesos? Não precisa de halteres caros. 2 latas de feijão ou grão de bico, ou 2 garrafas de azeite de 1 litro, são perfeitas para começar. Sentado numa cadeira com as costas direitas, segure um peso em cada mão. Deixe os braços pender ao lado do corpo com as palmas viradas para a frente. Agora, sem balançar o corpo, dobre os cotovelos e traga os pesos até aos ombros. Baixe lentamente. Isto chama-se um curl de bíceps e fortalece os músculos que usamos para pegar em objetos.
Comece com 2 séries de 10 a 12 repetições, 2 a 3 vezes por semana. A chave é a consistência, não a intensidade. O objetivo é sentir o músculo a trabalhar, uma ligeira fadiga, mas nunca dor aguda. Ao construir força, está a construir uma apólice de seguro para o seu futuro. Está a dizer ao seu corpo que ainda precisa dele, que ainda tem muito para viver, para fazer e para desfrutar. E esta sensação de poder físico traduz-se diretamente em confiança mental. Mas a força, por si só, não é suficiente se não tivermos a estabilidade para a usar. E é aqui que entra o nosso segundo tipo de exercício, algo que a caminhada também não consegue otimizar: o equilíbrio. À medida que envelhecemos, os sistemas que controlam o nosso equilíbrio, a nossa visão, o nosso ouvido interno e os sensores nos nossos pés e articulações podem tornar-se menos eficientes. Já sentiu aquele momento de hesitação ao pisar a calçada portuguesa irregular? Ou a necessidade de se agarrar ao corrimão com mais força? Isso é um sinal de que o seu equilíbrio precisa de atenção. Uma queda depois dos 60 pode ser catastrófica, levando a fraturas, hospitalização e uma perda permanente de independência. A boa notícia é que o equilíbrio é uma habilidade, e como qualquer habilidade pode ser treinado. O exercício mais simples para começar é o apoio num pé só. Coloque-se ao lado de uma parede ou do balcão da cozinha para apoio. Levante um pé do chão, dobrando o joelho. Tente manter-se assim por 10 segundos. Se for fácil, tente aguentar 30 segundos. Se ainda assim for fácil, tente fazê-lo sem se segurar, mas mantenha a mão perto do apoio por segurança. Depois, troque de perna. Faça isto todos os dias, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva, ou enquanto lava os dentes. Parece trivial, mas está a treinar as centenas de pequenos músculos estabilizadores nos seus tornozelos e pernas, e a religar a comunicação entre os seus pés e o seu cérebro. Outro exercício excelente é a caminhada em linha. Imagine uma linha reta no chão. Ande sobre essa linha, colocando o calcanhar de um pé diretamente à frente dos dedos do outro, como se estivesse a andar na corda bamba. Dê 10 a 15 passos para a frente, depois vire-se e volte. Use uma parede para apoio se necessário. Este exercício desafia o seu equilíbrio de uma forma dinâmica, imitando os desafios que enfrenta no mundo real. Ao praticar estes movimentos num ambiente seguro, está a preparar o seu corpo para reagir de forma rápida e eficaz quando tropeçar inesperadamente num passeio ou num tapete. Está a transformar o medo de cair em confiança para se mover. Juntar o treino de força com o treino de equilíbrio é criar uma sinergia poderosa. A força dá-lhe o poder para se corrigir se perder o equilíbrio, e o equilíbrio permite-lhe usar essa força com segurança e precisão. Agora que estamos a construir uma base sólida com força e equilíbrio, precisamos de garantir que o nosso corpo se mantém ágil e livre de dores. É aqui que entra o nosso terceiro tipo de exercício essencial: a flexibilidade. Pense na rigidez que sente ao acordar de manhã, ou na dificuldade em curvar-se para atar os sapatos, ou até mesmo em alcançar aquele frasco na prateleira de cima do armário. Isso não é uma consequência inevitável do envelhecimento, é uma consequência da inatividade e da perda de amplitude de movimento nas nossas articulações. A caminhada, mais uma vez, não faz muito para melhorar a flexibilidade geral do corpo. Com o tempo, os músculos encurtam e as articulações ficam mais rígidas, o que não só limita os seus movimentos, como também aumenta o risco de lesões musculares e dores crônicas, especialmente na zona lombar e nos ombros. Incorporar alongamentos simples na sua rotina diária pode fazer uma diferença monumental. Não precisa de se transformar num contorcionista. Apenas alguns minutos por dia podem devolver-lhe a liberdade de movimento. Um dos alongamentos mais importantes é para os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. Músculos tensos nesta zona são uma das principais causas de dores na parte inferior das costas. Sente-se na beira de uma cadeira firme. Estique uma perna à sua frente, com o calcanhar no chão e os dedos do pé a apontar para o teto. Mantenha a outra perna dobrada, com o pé bem assente no chão.
Com as costas direitas, incline-se lentamente para a frente a partir das ancas, não da cintura, até sentir um alongamento suave na parte de trás da perna esticada. Não tente tocar nos dedos dos pés. Apenas vá até onde for confortável. Mantenha a posição por 20 a 30 segundos, respirando profundamente. Depois, troque de perna. Outra área crucial são os ombros e o peito. Passamos tanto tempo sentados, a ver televisão ou ao computador, que os nossos ombros tendem a curvar-se para a frente, encurtando os músculos do peito e causando tensão no pescoço e na parte superior das costas. Para contrariar isto, sente-se ou fique de pé com uma postura direita. Entrelace os dedos atrás das costas. Lentamente, estique os braços e tente levantar as mãos, afastando-as das costas. Sentirá um alongamento maravilhoso na parte da frente dos ombros e no peito. Mantenha por 20 segundos. Se não conseguir entrelaçar os dedos, segure uma toalha com as duas mãos. Lembre-se, o alongamento nunca deve doer. Deve sentir uma tensão suave e relaxante. Respire durante todo o processo. Fazer estes alongamentos enquanto vê o telejornal ou depois da sua caminhada é uma excelente forma de os incorporar na sua rotina. Um corpo flexível é um corpo mais jovem, mais capaz e com menos dores. É a diferença entre sentir-se preso no seu próprio corpo e sentir-se livre para se mover como deseja. Mas para que a força, o equilíbrio e a flexibilidade funcionem em harmonia, precisam de um centro de comando forte. E isso leva-nos ao nosso quarto tipo de exercício, que é talvez o mais incompreendido de todos: o fortalecimento do core. Quando ouve a palavra core ou núcleo, provavelmente pensa em abdominais e em ter uma barriga lisa. Mas o core é muito mais do que isso. É um cilindro de músculos que envolve todo o seu tronco, incluindo os músculos abdominais à frente, os músculos das costas, os do pavimento pélvico embaixo e o diafragma em cima. Pense nele como o seu espartilho natural. Um core forte é o centro de todo o movimento. Estabiliza a sua coluna, melhora a sua postura e transfere a força das pernas para os braços. Se o seu core for fraco, o seu corpo é como um prédio com fundações instáveis. Pode ter pernas fortes, mas se o centro for fraco, essa força não pode ser usada eficazmente e a sua coluna fica vulnerável. Dores lombares crônicas? Muitas vezes, a culpa é de um core fraco. Má postura? Core fraco. Dificuldade em manter o equilíbrio? Core fraco. A caminhada não fortalece o core de forma significativa. Para isso, precisamos de exercícios específicos, mas não se preocupe, não estou a falar dos abdominais tradicionais no chão, que podem até ser prejudiciais para as costas. Um dos exercícios mais seguros e eficazes é a inclinação pélvica. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Relaxe as costas. Deverá haver um pequeno espaço entre a parte inferior das suas costas e o chão. Agora contraia suavemente os músculos abdominais e pressione a zona lombar contra o chão, inclinando a pelvis para cima. Mantenha por alguns segundos e depois relaxe. Repita 10 a 15 vezes. Este pequeno movimento ativa os músculos abdominais profundos que suportam a sua coluna. Outro exercício excelente é o Bird Dog, ou super-homem alternado. Fique de 4, com as mãos diretamente abaixo dos ombros e os joelhos abaixo das ancas. Mantenha as costas retas, como se fosse uma mesa. Agora, levante e estique lentamente o braço direito para a frente e a perna esquerda para trás, em simultâneo. Tente manter o corpo o mais estável possível, sem deixar as ancas balançarem. Mantenha por 1 segundo e depois volte lentamente à posição inicial. Repita com o braço esquerdo e a perna direita. Isto não só fortalece o core, como também desafia o seu equilíbrio. Se a posição de 4 for desconfortável, pode fazer uma versão modificada de pé, apoiando-se numa parede. Um core forte é o seu centro de gravidade, a sua fonte de estabilidade. Com um core forte, a sua postura melhora. As dores nas costas diminuem e cada movimento que faz, desde levantar um saco a virar-se na cama, torna-se mais fácil e seguro.
Finalmente chegamos ao nosso quinto e último tipo de exercício, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo. Já fortalecemos os músculos, aprimoramos o equilíbrio, aumentamos a flexibilidade e solidificamos o nosso centro. Mas e a mente? A verdade é que a saúde do corpo e a da mente estão intrinsecamente ligadas, especialmente à medida que envelhecemos. O estresse, a ansiedade e a falta de foco podem ter um impacto físico tão grande como a fraqueza muscular. É por isso que o nosso quinto exercício não se foca apenas no movimento, mas na união entre corpo e mente. Estou a falar de práticas como o Tai Chi ou o Yoga suave. Estas não são apenas formas de exercício, são meditações em movimento. O Tai Chi, muitas vezes descrito como poesia em movimento, envolve uma série de movimentos lentos, fluidos e graciosos, combinados com uma respiração profunda e focada. Ao praticar Tai Chi, não está apenas a mover o corpo, está a prestar atenção a cada movimento, a cada transição, a cada inspiração e expiração. Esta atenção plena acalma o sistema nervoso, reduz os níveis da hormona do estresse, o cortisol, e pode até ajudar a baixar a tensão arterial. Mas os benefícios não são apenas mentais. Os movimentos lentos e controlados do Tai Chi são absolutamente fantásticos para melhorar o equilíbrio, talvez até mais do que os exercícios estáticos que mencionamos. Estudos mostraram que a prática regular de Tai Chi pode reduzir o risco de quedas em idosos em até 45%. Os movimentos também promovem a flexibilidade das articulações e a força muscular de uma forma muito suave e de baixo impacto, tornando-o perfeito para quem tem artrite ou outras dores articulares. Da mesma forma, o yoga suave, adaptado para seniores, pode ser incrivelmente benéfico. As posturas ou asanas ajudam a melhorar a flexibilidade, a força e o equilíbrio, enquanto o foco na respiração e na consciência corporal ajuda a reduzir o estresse e a aumentar a sensação de bem-estar. Não precisa de se torcer como um pretzel. O yoga para seniores pode ser feito numa cadeira, focando-se em alongamentos suaves e movimentos que melhoram a mobilidade da coluna e das articulações. Encontrar um grupo de Tai Chi no parque local ou uma aula de yoga suave no centro de dia ou na junta de freguesia pode ser uma forma maravilhosa não só de cuidar do seu corpo e mente, mas também de socializar e fazer parte de uma comunidade. Este quinto elemento une tudo. Ele ensina-o a ouvir o seu corpo, a mover-se com intenção e a encontrar calma no meio do caos da vida. É a peça final do puzzle para uma longevidade verdadeiramente saudável e feliz. Então, vamos recapitular a nossa jornada. Começamos por perceber que caminhar, embora bom, não é suficiente. Precisamos de construir e manter a força muscular para as tarefas do dia a dia, desde carregar os netos a levantarmos-nos de uma cadeira. Aprendemos a treinar o nosso equilíbrio para navegar com confiança pela calçada portuguesa e evitar quedas devastadoras. Descobrimos a importância da flexibilidade para nos mantermos ágeis, sem dores e capazes de amarrar os nossos próprios sapatos. Solidificamos o nosso core, o nosso centro de poder, para uma postura orgulhosa e uma coluna saudável. E, finalmente, unimos corpo e mente com práticas como o Tai Chi para nos movermos com graça, calma e consciência. Cada um destes 5 elementos trabalha em conjunto, criando um corpo que não está apenas a sobreviver, mas a prosperar. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha um destes exercícios para começar esta semana. Talvez seja o agachamento na cadeira enquanto espera que o café aqueça, ou talvez seja praticar o equilíbrio num pé, só enquanto lava a louça. Pequenos passos, feitos de forma consistente, levam a transformações enormes. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer a qualquer idade. Dê-lhe a oportunidade de o fazer. E agora quero saber de si. Qual destes 5 exercícios lhe pareceu mais interessante? Qual vai experimentar primeiro? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto.
Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas de saúde e bem-estar para viver a sua melhor vida depois dos 60. Lembre-se, a idade não define as suas capacidades. As suas ações, sim. Cuide desse corpo maravilhoso que o trouxe até aqui. Ele merece. Viva cada dia com força, equilíbrio e alegria. Até a próxima.